O Jiva nasce, ele nasce devido à sua ignorância. E qual é o propósito do Jiva Atma quando ele nasce dessa sua ignorância? É processar essa ignorância e gradualmente convertê-la em sabedoria espiritual. Alguns raros indivíduos o fazem. Então, qual é a diferença? O Ana é uma oportunidade, de novo, para o Jiva Atma processar as suas vasanas, os seus punha-papas, extrair conhecimento, compreensão, sabedoria, de modo que ele possa, né, deixar a roda do samsara, né, o samsara chakra, essa roda eterna de nascimento, vida, envelhecimento, morte e renascimento. Então, a diferença é que o Jiva Atma, ele chega aqui para processar o seu karma, esgotar o punya-papa que foram adquiridos nas encarnações anteriores. Já vimos muito antes que é uma quantidade acumulada de punya-papas. Todos nós nascemos, vivemos, agimos, e até que o autoconhecimento seja muito bem estabelecido, nós iremos, sim, acumular punya-papa. Por quê? O que causa o acúmulo, a formação de punya-papa, é a identificação no momento da ação e a identificação no momento do recebimento dos resultados. Então, esta identificação, que é a definição do ahamkara, do ego, ele irá, né, nutrir novos e novos sanchitas karmas, né? Então, esses sanchitas, eles ficam acumulados e, na medida que eles vão se manifestando como circunstâncias de vida, nós os chamamos de parabada karma, né? Então, nós nascemos, nós temos esta carga de punya-papa, que nada mais é do que vasanas, tendências para fazer e experimentar, e mais o karma, o punya-papa, né, que existe no meu sistema, que é independente do que eu faça agora, porque o punya-papa, né, que existe no sistema, ele vai manifestar mesmo que eu nasça agora e viva uma vida de um santo. Nós temos a experiência, né, o exemplo do Ramana Maharshi, que apesar dele ter vivido do modo impecável que ele viveu, ele teve que passar por um papa karma, que foi um câncer, e ele acabou falecendo daquele câncer com muita dor, né? Desse punha-papa acumulado, uma porção fica pronta, e o acumulado se chama sanchita. A porção que fica pronta é chamada de parabada, né? E ele vai sendo esgotado gradualmente. O problema é que o Jiva Atma, sob o efeito, né, de avidya, né, ele continua produzindo, ele esgota a punya-papa, mas acumula mais punya-papa, né? E aí ele vai esgotando, mas aí ele vai acumulando, e não todos os punyas-papas, as ações que nós colocamos no campo, elas frutificam imediatamente. Nós sabemos que é uma equação muito complexa, que muitas vezes envolve diversos nascimentos para que todo este processo seja esgotado, né? Então, se diz que alguns yanis, eles podem nascer somente para esgotar algum resíduo de chanchita que ainda permaneceu no sistema. Uma porção madura é chamada de parabada. Ele deve ser esgotado. O parabada só pode ser exaurido por meio de educa, né? Através da atuação e das dores, né? Experiência de prazer e dor. Parabada, punya, é exaurido através da satisfação e prazer. E o parabada papa é exaurido através da dor, ou desprazer. E para experimentar prazer e dor, né, precisamos de um meio físico, de um corpo físico, né? Olha que doideira. Então, a alma individual, ela precisa, é por isso que, de novo, né, eu acho que eu citei para vocês, essa passagem vai me permitir, de repente, falar um pouco sobre a última interação que eu tive com o Swami Paramarthananda, a respeito de coisas mais ou menos desse nível mais esotérico, né? Então, a alma individual, ela vive, ela está lá, ela tem o seu acúmulo, né, de punya-papa, as asanas, né?
e ela está lá exaurindo algumas desses punha-papas, seja em locas inferiores ou locas superiores, mas ainda assim ela tem que voltar. E para voltar, ela precisa de, neste nível aqui, ela tem a oportunidade de esgotar ou exaurir os seus punhas-papas de modo mais rápido e eficaz. Mas para isso precisamos de um meio corporal, de um corpo físico, né? Através do qual nós podemos experimentar os prazeres, experimentar as dores e aprender através da dor e do prazer, né? Aprender alguma coisa contra-intuitiva, né? Que a maioria das pessoas não consegue nem mesmo se aproximar desses apontamentos, desses ensinamentos de que existe muito mais na vida do que as experiências de prazer e satisfação, né? E, portanto, é o parábola que determina o tipo de corpo que eu vou obter para exaurir punha papa. E também isso é fácil da gente inferir naturalmente. Nós nascemos das nossas vasanas, as nossas vasanas permitem a Ishvara de desenhar sob medida um corpo físico numa circunstância cultural, local, né? Num tempo, num espaço que seja bem desenhado, né? Bem harmonizado, para que eu possa processar o meu punha papa, né? Então, dizem que almas muito avançadas, às vezes, elas têm dificuldade de encarnarem, de voltarem, elas têm que ficar esperando numa fila muito longa, aquelas filas indianas, né? Então, ou as filas nos supermercados brasileiros, que sempre fazem os clientes esperar, né? Então, essas almas mais elevadas esperam. Por que que elas esperam? Porque elas precisam de uma cultura ideal, uma família ideal, num tempo o qual seja ideal também, entendeu? Para que ela possa nascer num corpo físico, num ambiente, né, harmônico, para que possa, né, desfrutar não somente, né, dos seus punhas, mas completar o propósito deste ciclo, né, quase eterno de nascimentos, né? E eu ouvi dizer também que, às vezes, quando a condição do campo é muito deteriorada, né, as almas, né, que têm muito papa, elas encarnam em massa, né? Eu já vi especulações que existe essa explosão populacional neste planeta por causa da deteriorização do Dharma, do campo dármica, e a oportunidade que isso representa para uma infinidade de almas, né, estarem vindo aqui para exaurir papa karma, entendeu? Através da dor, né? Então, a gente pode inferir que tudo isso faz muito sentido, né? Então, se eu tenho um parábada, né, se o meu sanchita é rico de punha, né, então eu preciso de um corpo, numa boa família, boa linhagem, num bom ambiente, numa boa época, quando o predominante papa parábada, isso lhe dará um corpo doente, enquanto que, né, se eu tenho muito papa karma, eu vou obter um corpo difícil, né? Eu vou sofrer. O sofrimento, ele serve esse propósito de exaurir, esgotar papa. Tudo isso faz muito sentido, né? Eu nunca fui atraído por esses temas, mas é common sense, bom sentido, senso comum, né? A gente colhe aquilo que a gente semeia, que a gente planta, né? Então, se você vê uma pessoa sofrendo circunstâncias muito dolorosas, desfavoráveis, doenças, isso e aquilo, não fique realmente triste, deprimido, oh, que injustiça, mas que injustiça. Você precisa abrir a sua mente e compreender, né, o quadro completo, né, a visão completa desse processo, né, de vida, morte e renascimento do Jiva Atma, né? É o único modo de esgotarmos punhas e papas é através dessas encarnações. Mas o propósito final não é simplesmente nascer num ambiente maravilhoso porque você tem muito punha, você quer transcender punha papa, porque quando você vem num ambiente muito maravilhoso, se o ambiente for tão bom, você vai desfrutar tantos prazeres
que você pode até se distrair e não completar o seu processo, né? O processo aqui, o propósito final é transcender Punya Papa. Eu não quero Punya nem Papa. Eu sei que Punya é melhor porque cria circunstâncias mais favoráveis, mas quantas pessoas nascem em famílias super ricas e ficam distraídas com confortos, prazeres, entretenimentos e distrações que a riqueza permite. Então, o Punya material ele precisa estar associado principalmente com o Punya espiritual. O Punya espiritual é o mais elevado de todos, né? O Punya material é irrelevante, praticamente. A gente só precisa de um mínimo necessário para concluir a nossa jornada através desta densidade física, né? É por isso que o próprio desenho do corpo tem o propósito de exaustão de Punya-Papa. É por isso que não somos capazes de projetar um corpo, de controlar doenças genéticas, doenças hereditárias, porque temos que esgotar esta quantidade de karma, né? Isso aqui vai para esta ciência moderna dos globalistas que querem desafiar Deus e dizer que eles sabem como criar um ser muito mais inteligente, mais avançado, que não vai submeter a doenças, a dores e doenças, dores, prazeres, é parte íntegra, é parte inerente, né, das encarnações humanas e elas não podem ser evitadas, né? É porque este é o propósito. E se realmente esse propósito não existir mais, aí eu tenho certeza que Ishwaras vai colocar um fim nesta civilização, como já ocorreu aparentemente diversas vezes no passado. Esgotamento. Esgotamento de Punya Papa. E qual é o propósito do Avatara? Avatara não é ignorante, ele nasceu da compreensão, da compaixão, ele desceu lá, porra, Ishvara, mas eu não quero ir lá embaixo, não, mas é importante, você vai lá, tudo bem, eu vou te proteger, você sou eu sou você, você já, né, já transcendeu tudo isso, e mesmo se eles crucificarem você, saiba que nada disso vai te afetar, né? Porque às vezes crucificam os avataras, né? Quando eu olho para tudo isso, eu não tenho dúvida de que Cristo, né, tenha sido um avatara também, né? Um dos avataras, né? E uma avatara pode até sofrer a dor de um crucifixo, né? Então, o Ishvara, né, ele é Punya Papa, ele transcendeu o Punya Papa, né? Portanto, o Ishvara, ele nunca produziria um avatar para esgotar a Punya Papa, porque Ishvara é puro conhecimento, além da ignorância que produz gostos e desgostos, né? Ele já esgotou, ele não existe, essas almas, elas já transcenderam o processo da alma individual de esgotamento, né? Processamento de karma. Ishvara, ele é o avatara, ele simplesmente produz um corpo diretamente do seu melhor amigo Maya, joga um corpo para mim porque eu tenho que ir lá embaixo botar ordem naquela bagunça, principalmente aquele paizinho lá no hemisfério sul, né? Então, vamos lá, eu quero o corpo, e qual é o propósito, né, de Krishna e desses avataras? É a proteção, né? A proteção do campo dármico, proteger os justos, preservar a condição do campo, destruir os violadores da justiça, os injustos, restabelecer o Dharma, a justiça, né? Portanto, é um trabalho árduo, eu estou sempre nascendo, descendo aqui para destruir os injustos e para ensinar os Vedas, os dois tipos de avataras. Os avataras com a missão de destruir os violadores e os avataras com a missão de ensinar as escrituras védicas. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar,
foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.